está na frequência 87.5, você que está no aplicativo. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023. Está no ar o nosso Café com Leite, todos os dias, aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. E a partir de agora também estamos em vídeo, né? A partir de agora também com a nossa live já ativada, estamos em novatv.br. E hoje, dia 4 de dezembro de 2023, eu já lancei aqui uma provocação para quem está em vídeo. Vamos flutuar nas novidades da região? Pode ser assim, Liz? Fazer esse trocadilho? Pode ser. Pessoal, recebendo aqui a Lisa Kochel, ela que representa aí o Sinditur, Sinditur, né? Sinditur Serra Gaúcha. Sinditur Serra Gaúcha, para bater um papo com a gente. Antes da gente apresentar nossa entrevistada aqui, destacar os nossos parceiros, nossos apoiadores aqui do nosso Café com Leite. Estamos no ar para a Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Também com a gente está a Cooperativa Piá, fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região há 56 anos na mesa do consumidor. Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha, matriz 15 de novembro de 2605, filial aqui no centro, 1610. Ainda fazem parte do Grupo Padaria Petrópolis, o Café e Companhia, na 15 de novembro de 1727, e a Cucas e Companhia no quilômetro 184 da BR-116. Superlogradouro abre todos os dias, inclusive feriados, das 8 da manhã até as 9 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Fica na rua Hermann Deppe, 601, no final da rua Frederico Micaelsen, no bairro Logradouro. Também com a gente, Colégio Cenecista Frederico Micaelsen, educação para a vida inteira. E temos também Dom Belisco Café, Gastronomia e Petiscos, na 15 de novembro, 1491, aqui no centro, ao ladinho do semáforo, ao ladinho também aí da papelaria Stoffel, tá certo? Hoje, dia 4 de dezembro de 2023, a temperatura está um pouco quente, né? Mas então, até uma neblina nesse início de manhã de dezembro. E a gente vai falar aí sobre a nossa região. Para tanto, recebendo aqui a Lisa Kochel. Qual que é o teu cargo mesmo no Sinditur lá, Lisa? Sou executiva. Executiva, então, né, do Sinditur. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Café com Leite, Lisa. Bom dia! Primeiro agradecer ao convite. Estou muito feliz de estar aqui em Nova Petrópolis, compartilhando um pouquinho dos projetos que a gente realiza no Sinditur e, consequentemente, na região. Obrigado por ter aceito mais uma vez o convite, né? Te conheci durante o evento, por isso que eu perguntei antes para ti, Sinditur, porque tem o Contur, né? Tem, o também Contur. faz parte. Também faz parte do Contur, Sim, né? sou Por isso que eu fiquei em dúvida antes. É que o Sinditur e Contur, na verdade, são as duas coisas, é isso? Faz parte de ambos. Eu sou diretora de Inteligência e Inovação do Contur Hortênsias, que representa 5 cidades, né? Os conselhos municipais de turismo. E o Sinditur Serra Gaúcha é a entidade que eu sou executiva. Então, o nosso trabalho é em conjunto, em muitos projetos, inclusive um deles que a gente vai falar é em conjunto, né? Contur e Sinditur. Exato, que é a questão do verão na Serra, né? Esse é o projeto. O verão da Serra vai chegar quando? O verão na Serra... Não vai dizer que é dia 21 de dezembro, né? Ou 22, agora estou em dúvida também, mas eu acho que é 21. 22, inicia o verão, mas... O projeto Verão na Serra, ele inicia dia 15 de janeiro. O foco do projeto é movimentar as cidades, né, as 5 cidades da região das Hortênsias, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café. Então ele inicia 15 de janeiro e vai até 10 de março, trazendo todas as novidades, as informações, divulgações da iniciativa privada também, durante esse período. Então, o Verão na Serra vai ser, eu diria, talvez um centralizador de informações do que vai acontecer nas cidades. Bacana. Até, inclusive, esse projeto já era desenvolvido no passado, né? Integrava esses 5 municípios, né? Ele teve uma lacuna aí de tempo, vários anos, na verdade. Sim. Nova Petrópolis manteve o seu verão no Jardim da Serra Gaúcha, mas, novamente, a região, ela se integra. E isso é importante, né, Lisa? Porque é justamente assim, a nossa região é procurada. Não é só praia, não é só o litoral que tem a ver com o verão. Aliás, no litoral é veraneio, aqui é verão, né? O projeto antes ele se chamava Veraneio na Serra e essa adequação da nomenclatura se veio, né, justamente para a gente
poder trabalhar as diferenças do verão na serra, né? Que a gente tem um clima ameno, tem a tranquilidade, tem uma série de fatores, diferentemente, né, de uma região praiana, que é o que a gente tem, assim, o costume de chamar de veraneio, né? Vamos veranear no litoral gaúcho, ou catarinense também, em alguns casos. Até porque o veraneio, talvez hoje não seja mais tanto, mas pressupunha-se um período mais longo, né? A pessoa ia lá e ficava 15 dias. Coisa boa isso, mas ninguém vai conseguir ficar tanto tempo. E há quem diga aqui que também, um amigo meu disse, não aguento aquele barulho, aquele mar, é só chuá, chuá ao mesmo tempo. Fica angustiante. No começo é tudo bom, mas depois, se dependendo da praia, dependendo também 10, 15 dias. Já ficou 15 dias na praia, não? Eu já. Mas olha que bom. E ficou angustiada assim ou ficava mais 15? Na verdade, não ficava na praia exatamente, né? Ficava trabalhando em home office, então... Não, trabalhando, né? Trabalhando. Daí sim. Com o notebook no colo e com os pés na água, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas aqui na nossa região a gente tem muitas dessas possibilidades, né? Eu vou dizer que estar com o notebook no colo e com os pés em vários locais que servem que são atrativos, que propiciam que as pessoas possam curtir a nossa serra e também até trabalhar nesse período, né? Obviamente, temos um desenvolvimento turístico tremendo aqui na nossa região, né? A locomotiva é Gramado, mas acho que a região integrada, e esse é o propósito, né? Essa soma de forças, ela traz mais ganhos, não é mesmo? O projeto ele está sendo desenvolvido nessa época do ano, né, pelo histórico que a gente já tinha do veraneio na serra, mas o objetivo dele é ter todas as informações possíveis para depois aplicar em outras épocas do ano também. O que ocorre hoje, assim, enquanto turismo? Há uma dificuldade de a gente possibilitar informações para o nosso turista do que está acontecendo na região. Então, onde eu sei o que está acontecendo em Picada Café? Então, vamos se colocar no lugar do turista, ele não sabendo exatamente o que tem de novidade ou de evento em cada uma das cidades, tendo que buscar em cada uma das secretarias de turismo, ou tendo que buscar em associações, ou enfim, em diversos locais. O Sinditur também é um local onde tem as informações, mas mesmo assim, a gente precisa ter em algum local, e é por isso que existe o Verão na Serra, né? A união dos esforços das 5 secretarias de turismo para que nesse ambiente seja possível visualizar o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então eu consigo saber o que vai acontecer em Nova Petrópolis durante todo o período do Verão na Serra. Eu também consigo saber o que vai estar acontecendo em São Francisco de Paula, ou em Picada Café, ou em Gramado, ou em Canela. Porque esse turista ele acaba estando em mais de uma cidade muitas das vezes. Então ele acaba tendo em algum local as informações de todos os ambientes. Esse é um dos principais motivos do projeto existir. Como é que vocês estão planejando a questão da divulgação? Como é que está sendo centralizado tudo isso, as informações? E a propósito, o lançamento ocorreu lá no Festures, né? Isso. A gente fez o lançamento para a imprensa no Festures e aí a gente está fazendo algumas reuniões estratégicas, a exemplo de estar aqui na rádio hoje, né, compartilhando essa informação. Mas lançamos para a imprensa no início de novembro e a partir de então as empresas puderam se cadastrar também para estar no projeto. Durante esse período e antes dele, a gente já tinha esse movimento com as secretarias de turismo de cada uma dessas 5 cidades, para que a gente já pudesse ter o levantamento de quais eventos iriam acontecer. Então, o site do Verão na Serra, ele vai atualizando várias vezes ao dia e vai subindo os materiais também. Então, a gente já está com as informações das cidades, já está divulgando a respeito disso, e aí a gente está cuidando também um pouquinho do tempo, né? No início tu falaste sobre a temperatura daqui, então a gente tá esperando vir um dia bem ensolarado para fazer as gravações nas cidades também, porque o sol tem muito a ver com o verão. Hoje daria para tranquilamente gravar e dizer que era inverno, né? Hoje talvez não seria a melhor estratégia para convencer o pessoal a estar aqui no verão. Ou não, né? Ou daqui a pouco... Ou o contrário, né? Daqui a pouco as pessoas queriam vir porque... mas lá tem neblina, tá frio. Pode ser. Chega também. Aqui um calorão no verão também, não, né? Pode ser que daqui a pouco a gente tenha esses 2 momentos também, nada impede. Então, a gente foi construindo assim. O poder público, né, dessas 5 cidades apoiou o projeto através das suas secretarias de turismo e através dos prefeitos, é importante salientar.
E eu fico muito feliz da gente conseguir fazer esse projeto, porque é a primeira vez que a gente consegue fazer as 5 cidades em conjunto. Isso também se deve ao trabalho do Contur, né, através do Daniel Hillebrand, que é o presidente da entidade, que tem esse olhar de vamos trabalhar o conjunto, vamos fazer em união, porque aí a gente consegue alcançar voos mais longos. Então, o projeto já está com mais de 100 empresas cadastradas, e as empresas da iniciativa privada, para estarem no projeto, elas precisam necessariamente possibilitar ao cliente final, né, a gente está falando de público B2C, um desconto a partir de 15%. Então vamos pensar na Lisa, que está em Picada Café ou em Nova Petrópolis e visualizou informações do Verão na Serra. Se ela for nesses ambientes, ela vai ter 15% de desconto com transação direto entre o estabelecimento e o cliente final, tá? A gente não tem envolvimento, assim, de algum cadastro, venda, enfim, tá? Então é sempre direto entre o consumidor final e o estabelecimento. Tendo já mais de 100 empresas cadastradas conosco, né, 100 empresas da região, hoje provavelmente a gente vai ter mais cadastros, a gente não subiu do final de semana ainda, então a gente acredita chegar em torno de 300 empresas, né, entre as 5 cidades, e mais de, sei lá, a gente está pensando assim em um movimento muito grande, né, então depois a gente vai ter um percentual de aumento analisado com a estratégia das próprias praças de pedágio, né? Então a gente vai conseguir mensurar o quanto que transacionou, assim, né, de público passante, enfim, nesse período, né? Porque a gente tem os dados dos anos anteriores e aí a gente vai conseguir analisar. E o Flutua também vai corroborar com isso. O Verão na Serra vai ter de divulgação, então, na imprensa, e além dela a gente tem 8 placas de outdoor que hoje vão estar sendo colocadas no... Hoje, literalmente. Hoje, 4 de dezembro. Eu não escolho data assim, circunstancialmente, tá? Isso, Elisa, tu vai vir tal dia, porque eu já imaginei que tudo aconteceria hoje. Tudo aconteceria hoje, depois a gente tem uma reunião em Nova Petrópolis também sobre o Flutua, que é o projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Ninguém me falou nada sobre essa reunião, mas imaginei que seria hoje. Viu? Tudo se complementa. E então são 8 placas de divulgação pelo estado do Rio Grande do Sul. A gente estava falando da região litorânea, então na região litorânea vai ter outdoors para chamar esse público que vai para o litoral, para ele vir também para a serra, e tá tudo bem, tá tudo certo. E então a gente vai ter centralizado essas placas na região litorânea, bem capital, né, região metropolitana e no centro do estado. No próximo ano, né, no verão de 2025, a gente quer avançar e pegar em outros locais, como Fronteira, enfim, para poder alcançar maiores divulgações. O Verão na Serra teve rodadas de negócio com agentes e operadores de turismo no Nordeste, então a gente foi em 5 destinos diferentes na semana retrasada. O secretário de Turismo de Nova Petrópolis nos acompanhou, estava conosco lá. E aí a gente foi, então, para Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa. Esses foram os 5 destinos que a gente fez em uma semana, né? Então, cada dia a gente ia para um local e fazia essa divulgação dos eventos da cidade de Nova Petrópolis, né? Em especial pela participação do secretário e trazendo para esse público, né? Para esses agentes e operadores que vendem a região das Hortênsias, mais informações sobre o projeto para eles também fecharem parcerias estratégicas com essas empresas, movimentarem, né, as cidades nesse período. É um projeto, pelo que tu descreveu, além de ser uma adesão que ela não é onerosa praticamente, né? Porque na verdade o único custo que terá é um benefício que significa que está dando certo. Se a pessoa der um desconto e houver o aceite por parte do cliente, ou seja, a hospedagem, enfim, ou setor gastronômico, houver o cliente que chega, significa que já está ganhando, né, frutos com isso. Ele não tem custos adicionais? Como é que funciona? Não existe nenhum tipo de custo ou taxa de adesão, algo nesse sentido para as empresas participarem. Elas precisam sim oferecer, né, possibilitar esse desconto, mas a gente já tem como fator histórico a análise desse período do ano, descontos que são aplicados. Então o tarifário, principalmente da hotelaria, assim, já tem uma flutuação nesse período, nessa época do ano, então não precisa se criar um novo benefício, ou precisa se
amplificar o desconto que ele já oferece. Ele só precisa nos comunicar para que a gente possa comunicar isso. Então, o hotel X já tem 20% de desconto do tarifário. Ele não precisa criar mais 15%, totalizando 35%. Não, ele precisa nos informar e aí a gente vai divulgar a empresa dele porque ele faz um valor diferenciado nessa época. Isso é bem importante. Em síntese, dá para se dizer que é muito mais uma ação de comunicação, no sentido de mostrar que a região é um destino para o verão e que tradicionalmente, né, ela já tem esse desconto. Talvez o cliente lá fora não saiba disso. Né? Ele só imagina que é verão, é veraneio, é praia. E aqui a Serra Gaúcha tem essa possibilidade, até por ser um período de baixa temporada, já havia naturalmente esse desconto, agora ele é propagado, ou seja, é divulgado. Né? Exatamente, e fazer também com que os próprios munícipes conheçam esses estabelecimentos, né? Quantas vezes talvez nós não conseguimos ir em um restaurante ou um atrativo devido à correria, que em tese nessa época do ano estaria mais tranquilo, nós também conseguiríamos desfrutar nessa época do ano e também com um benefício. Né, com esse desconto aplicado das empresas. Então, é também a gente estar nas cidades vizinhas, na nossa própria cidade, conhecendo e usufruindo desse projeto. Bacana, então. Tô conversando, pessoal, com a Lisa Kochel, ela que é a executiva aí do City-Tour, né, e também está integrada no Contour com um cargo de... Diretoria de Inovação e Inteligência. De Inovação e Inteligência, né, gostei de inovação, tem a ver com o nosso Inova aqui, né, Inova Multi. Tu falou algumas vezes aí, flutua esse negócio. Tu tá meio leve hoje, é isso, Lisa? Tu tá tão leve hoje, começou a semana assim leve, é isso? Por isso tu usa tanto essa expressão flutua aí, flutuar? Eu acho que a gente tem que flutuar nas ideias e também nos projetos que a gente desenvolve. E o Flutua vem com esse olhar de estar flutuando nas informações, mas a expressão dele o significado é fluxo turístico atualizado. Né, o Flutua. Esse é a concepção, assim, do nome, né? E esse é um projeto que a gente tem um carinho muito grande e eu fico muito honrosa de falar sobre ele porque nós somos a única entidade no país que possui um projeto como esse. E pensar em uma entidade que representa municípios aqui da região das Hortênsias, conseguir alcançar voos tão altos, né, tão longes, através de dados, de informação, de estatística, de certeza, né? A gente não ter que trabalhar o turismo com cerca de tanto, aproximadamente Tem uma coisa que me incomoda muito, né, quando se divulga, talvez não aconteça em Gramado, Canela, mas eu sei que isso é meio comum até. Festa reuniu tantas pessoas, no olhar de quem? Que às vezes não é contabilizado. Nova Petrópolis é difícil. Quantas pessoas frequentaram a Rua Coberta? É difícil tu dimensionar, até porque não tem nenhuma praça de pedágio, o que é bom para nós. Não estou dizendo para implantar praça de pedágio aqui não, né? Na nossa 116. Mas, ou seja, o evento reuniu 30 mil pessoas. Isso é uma estimativa muito vaga. Aqui vocês estão, através desse Flutua, que é uma plataforma, né? Até eu gostaria que tu descrevesse, trazendo dados científicos, não é mesmo? O que acontece? Os eventos que ocorrem nas cidades, existem algumas métricas para análise dessas informações, então é um número muito aproximado. Né? Cada evento faz de uma forma diferente, às vezes tem profissionais que ficam ali fazendo a contagem, enfim. Mas eu digo isso assim do chute, de não ter a certeza, porque muitas vezes nos veículos de comunicação ou nas divulgações que ocorrem cidade espera X% de ocupação. E esse X% de ocupação é importante comentar como é que ele funciona. Não somente aqui, mas fora, né, fora aqui da região, no estado do Rio Grande do Sul e também, né, fora dele. E já tive conversas a nível nacional, assim, com Confederação Nacional, Federação, enfim. O que ocorre? As entidades patronais, ou seja, aquelas que representam os empresários, lançam pesquisas de ocupação, que é para conseguir mensurar como é que vai estar o feriado, como é que vai estar determinada época do ano, como foi o mês que já se encerrou, enfim. O que ocorre? No City-Tour nós fazíamos as pesquisas com cerca de 3 dias de análise. Então, a gente disparava para todos os hoteleiros, né, o questionário, e eles tinham esse prazo para poder nos responder com as informações passadas, presentes e futuras também.
E aí, eu pego um ponto, assim, eu gosto de trazer exemplos que fiquem práticos de como é que a gente visualiza isso tudo. Quando eu lanço uma pesquisa, e eu tenho 3 hoteleiros diferentes, tá? Respondendo. Eles receberam no mesmo momento, mas um estava em reunião e não conseguiu ver naquele momento, foi ver a mensagem no final da noite. Um viu no mesmo momento e acabou já respondendo, e o outro viu no dia seguinte. Essas 3 informações, por mais que ambos tenham respondido exatamente com o que eles têm de movimentação no seu estabelecimento, é totalmente diferente. Porque um teve a possibilidade de responder de imediato, um teve somente à noite e um no dia seguinte. Então vamos pensar que a gente teve um grupo que fechou, ou a gente teve uma desistência, ou enfim, alguma coisa nesse meio do caminho aconteceu. Então é um dos exemplos de vários que podem ocorrer, né, com as informações sendo computadas dessa forma. Está errado? Não, é uma amostragem. Mas a gente já está em um nível de maturidade de conseguir compreender melhor essas informações e trabalhar com maior assertividade. Porque o turismo é a nossa mola propulsora da região. Então, o que a gente pode fazer para facilitar a vida, né, desses que trabalham no setor? Esse é o foco do Flutua. Então, o Flutua, ele é um sistema, né, um sistema de BI, que ele analisa através dos sistemas de gestão dos empreendimentos hoteleiros. A gente chama na hotelaria de PMS. Então, cada empreendimento hoteleiro tem um sistema diferente, que são mais de 15 marcas que operam. Então, o Flutua integra com essa base e aí, a partir disso, ele consegue, com dados anonimizados, então eu não sei que é a Lisa que está aqui, eu sei que é uma mulher que veio, que está com a família. Né? Eu não sei, não consigo identificar quem é, mas eu sei o perfil. E aí o Flutua atualiza, né, com essas informações dos empreendimentos, e aí nessa nuvem, vamos dizer assim, nessa flutuação, a gente consegue ter a assertividade dos dados. Então a gente consegue analisar dados como taxa de ocupação, RevPAR, que é super importante para a hotelaria, taxa de ocupação, RevPAR, diária média, destino emissor, saber se a gente está tendo mais público no verão na Serra de São Paulo ou de Minas, a gente consegue visualizar em percentuais. Tempo de permanência, quantos dias as pessoas estão ficando aqui. Só repete, porque verão na Serra de São Paulo e Minas? Eu não entendi. Não, eu digo que a gente consegue visualizar de onde está vindo. A origem, entendi. A origem, então o Flutua vai ajudar no próprio verão na Serra, as estratégias que a gente vai alcançar para o ano de 25, porque a gente vai conseguir visualizar que na primeira quinzena de projeto, a gente teve um maior público de São Paulo. Daí, na primeira semana de fevereiro, foi de Minas. Não sei, a gente vai conseguir analisar através disso. Não são informações que estão ocorrendo hoje, tá? Mas é nesse sentido, assim, da gente conseguir visualizar melhor as informações. É importante salientar que o projeto, ele tem como apoio o Sebrae e o Sicredi, né, que são nossos super parceiros. E o Sebrae, a gente vai finalizar, durante esse ano ainda, uma grade de treinamentos. Porque mais importante do que eu saber os dados, né, saber a taxa de ocupação de Nova Petrópolis, é eu saber o que eu faço com essa ocupação. Daqui a pouco, talvez, é melhor ter uma ocupação menor e ter uma diária média maior do que o inverso. Então, são estratégias que a gente precisa daí, com a consultoria do Sebrae, avançar. Cada estabelecimento fará a sua análise e as suas decisões serão tomadas ou ele é mais coletivo? Digamos, eu tenho um hotel e o meu hotel está dentro dessa plataforma. Se eu quiser analisar, isso é cada um a seu critério? O que acontece? Na hotelaria, o sistema é diferente dos demais setores. Sim. Então, a hotelaria, o hotel consegue analisar ele em comparação com a cidade, ele em comparação com a sua cesta competitiva, que são aqueles concorrentes, vamos dizer assim, ele com a região e ele com os empreendimentos da mesma categoria. Vamos pensar nas estrelas, né? Eu sou um hotel de 3 estrelas, eu vou me comparar com outros hotéis de 3 estrelas. Isso é o login apenas do estabelecimento. Então, quem tem essa informação é somente esse empreendimento. Ele não vai conseguir nunca visualizar os dados do colega, por exemplo. O hotel da Lisa não consegue visualizar o teu hotel.
o teu hotel também não consegue visualizar o meu. Então, tem todos esses processos de sigilo e confidencialidade, e antes de iniciar o processo, a gente encaminha, né, enquanto instituição, para os gestores, né, hoteleiros, daí no caso, um contrato, na verdade, e esse contrato fala sobre o sigilo, a confidencialidade dos dados, a atualização perene, todas as ações que são importantes para que eles se sintam confortáveis nessa operação. Os gestores que já utilizam PMS já estão acostumados com isso, né? Mas é um projeto novo, é um projeto que vai movimentar muito uma cadeia produtiva. Então, são etapas, né? São processos. Mas o estabelecimento hoteleiro consegue se comparar. Agora, o restaurante, o atrativo, a agência de turismo, ela não consegue se comparar, porque ela não tem dado para comparar, né? Eu não estou trabalhando os restaurantes como base. Por enquanto, talvez no futuro a gente vai avançar. Então, o restaurante visualiza os dados da hotelaria. Por que hotelaria? A hotelaria é o meio de hospedagem regular, é quem fomenta o turismo, né? Que faz com que aquele turista esteja aqui mais tempo. Então, uma pessoa que está hospedada em um hotel por 3 ou 4 dias, ela consegue ir em quantos restaurantes? Consegue ir em 4, 5, 6 restaurantes, depende do que ela se programou. E também, da mesma forma, nos atrativos. Então, por isso que a gente analisa os setores através da hotelaria. Os setores que terão acesso, vamos assim dizer, às plataformas, é hoteleiro, gastronômico, é isso? Isso. E quem mais? A hotelaria, a gastronomia, os parques, Parques. né? Parques, museus, enfim, e as agências de turismo e receptivo. Receptivo, no caso. Uhum. Tá. Por enquanto, Gramado e Canela, não? Gramado e Canela, e hoje à tarde a gente tem uma reunião com os empresários de Nova Petrópolis para já avançar no projeto Então, aqui. está chegando aqui também a ideia, eles vão ter digamos assim, uma base de dados regional, né? Sim. Estarão inseridos também, se estiverem associados, enfim, não sei, filiados, qual que é o termo que utiliza nesse aspecto, integrados para poder analisar, a região está tendo uma ocupação maior. Como é que eu estou diante desse cenário todo? Como é que eu estou em comparação com Canela? Como eu estou em comparação com Gramado? Como eu estou em comparação com Nova Petrópolis? Então, pensar um empreendimento daqui, né, consegue fazer todas essas análises. E é uma análise que ele pode fazer sem precisar consultar alguém, né? Sem ter que pedir para o Sinditur para que ele diga como é que estava a ocupação de tal local. Então, ele mesmo vai fazer as suas análises através do seu acesso ao sistema. A gente já tem um empresário aqui de Nova Petrópolis que já acreditou na ideia e que já está em fase de integração. E aí a gente vai conversar hoje à tarde, que a gente tem uma reunião 1h30, com os empresários daqui para que eles também, né, estejam conosco nesse projeto e consigam visualizar a oportunidade que está sendo lançada através dessas ações do Sinditur, do Sicredi e do Sebrae, porque não é somente as análises, é também o que fazer com essas análises, né, que aí é o papel fundamental do Sebrae. Essa ferramenta é basicamente mais o Sinditur, é o conjunto, foi desenvolvida nesse tripé, o Flutua? O sistema é do Sinditur. Do Sinditur. É do Sinditur, e os nossos parceiros estratégicos e patrocinadores são o Sebrae e o Sicredi. Nesse caso, a adesão, obviamente, tem custos, né, para o hotel? Não, porque o Sebrae e o Sicredi estão nos apoiando. Olha que bacana. Sicredi é muito bonzinho, o Sebrae também está sendo muito bom aí. É por acreditar nas análises de dados, né? A gente trouxe para eles todos os nossos custos, os nossos investimentos. Há um investimento feito enquanto Sinditur e também, né, eles estão nos apoiando dessa forma para que a gente tenha por um período, né, que a gente consiga suportar de forma coletiva nós, né, enquanto instituições, para que as empresas vejam o grande diferencial que é analisar dados. Talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande na região que talvez a gente nem consiga mensurar de não analisar os dados. Então, é quase que mudar um conceito. Então, por isso que a gente definiu que as empresas que são associadas ao Sinditur vão estar no projeto, se desejarem, é claro, não é obrigatório, né? São decisões de cada um dos empreendimentos, sem nenhum tipo de investimento, pelo menos pelo prazo de 1 ano. Olha, na hotelaria e na gastronomia pelo prazo de 6 meses. Pessoas que queiram aderir aqui na Nova Petrópolis, empresas, no caso, dentro do segmento. É só acessar o site do Flutua, que é www.flutua.tour.br. Ali tem uma aba de cadastro, explica totalmente o projeto, e aí você pode fazer o cadastro ali, já cai para nós, a gente já vai dando andamento nessa integração. Olha que bacana, parabéns à iniciativa do Sinditur, né, de estar à frente. Isso, dados hoje tem um valor, né,
imensurável, né? A gente tem que estar sendo norteado pelos dados para as nossas ações, isso em tudo, mas sim, principalmente na área turística, né? Para acabar com o chutômetro, ainda que às vezes é a ferramenta mais avançada que se tinha, que não disseste, algumas contagens, até populacional que acontece às vezes, por metro quadrado, acho que até tem 4 por metro quadrado no show, mas numa situação de uma rua coberta de trânsito, de fluxo, como é que vai dimensionar? Tu não tem como. Claro que isso também não vai resolver esse problema de um todo, mas já vem para dar um subsídio muito importante para as estratégias dos estabelecimentos atenderem bem. E daqui a pouco até os poderes públicos, né? Até as gestões públicas. Pô, olha, tá superlotado, vamos cuidar da água, melhor ainda. Opa, vai faltar, tá? Como é que foi o ano passado? E esse ano? Não é só a seca que influi, né? Não é só o excesso de chuva. Também são essa migração populacional em períodos. Vou imaginar o verão. Ah, que beleza, agora vai lotar de turistas o verão, mas antes tinha uma escassez de água. Né? Opa, então tem que melhorar os serviços públicos. Ou seja, daqui a pouco, não de imediato, vai impactar também as gestões, não é mesmo? O projeto foi pensado já em auxiliar o poder público com informações. A gente está estruturando ainda até com os próprios empresários como que vai acontecer isso. Mas até nos trouxe muita felicidade um caso, né, que foi o responsável por toda a gestão, né, da Brigada Militar, que ele nos acionou e perguntou se era possível que eles tivessem um acesso ao Flutua para poder saber se eles devem contratar mais efetivos e esses efetivos vão para qual cidade, né? Olha que bacana. Durante o período. E a gente ficou pensando, olha, a gente já tinha analisado que ia solicitar para a prefeitura, daqui a pouco a Secretaria de Trânsito mais efetivo em pontos estratégicos como rótulas, porque a gente sabe que vai ter um grande fluxo de veículos, porque está com bastante turista, ou enfim, a gente vai precisar já avisar a saúde, porque querendo ou não, com mais pessoas pode ter mais situações de coisas simples, né, no próprio hospital. Enfim, a gente tinha pensado em algumas coisas, mas quando teve esse questionamento da própria Brigada Militar, com esse olhar de vamos ter uma tranquilidade nos nossos pedidos, porque eu consigo trabalhar com previsibilidade com o Flutua, né? Então, assim, vamos pensar lá na ponta, eu fiz uma reserva no Hotel Petrópolis hoje, amanhã no sistema já vai estar atualizado que aumentou a média de ocupação da cidade. Então, todos os dias o Flutua atualiza. Não é, a cada X tempo, não. Todos os dias o sistema atualiza. E uma das coisas que para nós é fundamental é que as empresas saibam qual foi o último horário da atualização. Então, as empresas sabem que foi hoje, eu até não acessei o sistema ainda, mas que foi hoje, dia 4 de dezembro, às 8h22. Ele consegue saber quando, informações quentinhas. Quando foi esse dado. Porque se eu tiver dado e esse dado for de um mês atrás, faz sentido. Exato. Então, eles sabem ali no próprio login quando foi a última atualização. Olha que bacana. Dado quentinho. Por falar em quentinho, nosso café tá frio, vamos encerrar por aqui. Pessoal, muito boa essa iniciativa aí. O Guido Tille continua na presidência ainda não? Não, o Guido é do Cindy Lojas. Ah, Cindy Lojas. Confundi tudo aqui. Cindy Lojas, Cindy Tour. Quem que é o presidente do Cindy Tour? O presidente do Cindy Tour é o Cláudio. O Cláudio Souza. Ele tem 2 empreendimentos hoteleiros em Gramado. Ah, sim. Tem o Cindy Lojas, que é das lojas, e o Cindy Tour, que é toda a parte de turismo. Gastronomia, hotelaria, receptivo, enfim. Isso aí. É essa parte aqui. E a Lisa Coach, o sobrenome é de Nova Petrópolis. Obviamente, não é de Nova Petrópolis, no caso, né? Não, a minha família é daqui. A família daqui, tá certo. Puxar brasa para o nosso assado aqui, né? Sim. Mas tá em Nova Petrópolis hoje. Também tem mais uma ação para fechar rapidinho, Lisa. O que é essa ação das escolas aí que vocês escolheram? A gente vai fazer 2 minutinhos para a gente não estender, para não esfriar mais o café, tá? Não, rapidinho. Nós temos um projeto no Cindy Tour que se chama Natal Solidário. O foco desse projeto é que a gente consiga alcançar as crianças da rede municipal, porque entendemos que essas crianças possuem familiares que trabalham no turismo e, consequentemente, a roda do turismo precisa ser, né, investida, e aí a gente acredita que fazendo essas ações a gente consegue trazer um Natal mais feliz. Nesse ano a gente vai estar em Nova Petrópolis, sem ser na próxima semana, na semana seguinte,
com toda a equipe de voluntários, com o Papai Noel, trazendo brinquedos, trazendo kit de doces, trazendo uma memória afetiva para essas crianças e fazendo brincadeiras com elas também. Então, vão ser 2 escolas aqui de Nova Petrópolis nesse ano, e nos anos seguintes a gente vai atendendo mais escolas até a gente conseguir atender todas do município, da rede municipal. Então, Bom Pastor e Augusto Guilherme Guedes, que dá para citar, né? Já citei também. Pode sim. Essas 2 escolas a gente já fechou, agora só vai conversar com a diretoria, né, de ambas, mas já tem a aprovação da Secretaria de Educação da cidade e de Turismo, que está sempre conosco, para fazer essa ação. Então a gente só vai combinar agora exatamente o dia para poder fazer. O projeto ele traz brinquedos novos, então a gente compra, né, em grande quantidade esses brinquedos, faz o pacote 1 a 1, faz o fitilho 1 a 1, então é um trabalho manual. E trazendo, assim, aquele olhar de carinho, de emoção, do espírito natalino. Não é, eu ganhei alguma coisa, estou doando. Não, de forma alguma. O projeto estou fazendo aquilo que eu gostaria que os meus filhos, os meus familiares recebessem. Então é esse presente que a gente entrega. Que bacana. Parabéns, as várias iniciativas aí que vocês estão tendo. Seja pelo Sinditur, seja também pelo Contur, né? Sinditur é executiva, né? Secretária executiva, no caso? Diretora executiva. Diretora executiva. E no Contur, diretor de inteligência e inovação, é isso? Olha, acertei aqui, eu lembrei. Inovação veio pela Inova. Inteligência, vamos ser inteligentes, fazer ações inteligentes. Parabéns por essas iniciativas todas aí que vocês estão tomando, certamente vem muito a calhar aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada pelo momento. E estejam conosco nesses projetos todos. Estaremos. Pessoal, hoje eu recebi então a Lisa Kochel, né, aqui no nosso Café com Leite da Inova, né, Inova Multi, para os nossos parceiros comerciais que estão aí, Dom Belisco, Café, Gastronomia e Petiscos, nossa tela aí também com a gente. Nesse espaço temos aí a Sicredi, grande parceira aí, né, nesses projetos todos, muito importante essa participação regional, tirei aqui, ó, agora sim, né? Juntos construímos comunidades melhores, também com a gente a Cooperativa Piá, que fomenta o desenvolvimento social e econômico de Nova Petrópolis e região, está há mais de meio século na mesa do consumidor. Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha, Matriz, 15 de novembro de 2605, filial aqui no centro, 1610. Ainda fazem parte do Grupo Padaria Petrópolis, o Café e Companhia, na 15 de novembro 1727, Cucas e Companhia, quilômetro 184 da BR-116. Super Logradouro, abre todos os dias, inclusive feriados, das 8 da manhã até as 9 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, na rua Herman Depp 601, no final da rua Frederico Micaelsen, no bairro Logradouro, e ainda Colégio Cenecista Frederico Micaelsen, Educação para a Vida Inteira. A todos, um excelente de uma semana e a gente volta amanhã com mais um Café com Leite. Bom dia. Inova. Somos